Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma quarta-feira. Hoje nós vamos continuar nossos estudos da obra da mentora Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, o livro Jesus e a Atualidade. Nós estamos na metade dele, capítulo 10, Jesus e Coragem. Já fizemos. Oi, Joyce, seja muito bem-vinda. Nós já fizemos o início e hoje vamos terminar a primeira parte desse capítulo. Vamos lá. Frase de hoje. Se você não se considera capaz de conceber a realidade de Deus na sua expressão cósmica, busque entender Jesus nos seus ensinamentos simples. Eu não vou comentar muito não essa frase, porque eu acho que essa frase vai ser interessante dela ser comentada no final. Ou seja, por que ela está aqui? O que vai ter na leitura de hoje que nos remete a esta frase e como nós podemos buscar em Jesus, nos seus ensinamentos, sobre o nosso tópico, que é a coragem, como Jesus nos ensina a coragem e como seguir Jesus nos leva, não talvez a compreender a princípio, mas pelo menos nos aproximar dessa realidade de Deus. Então, como eu disse, nós estamos no capítulo 10, Jesus e Coragem. Esse capítulo ele foi dividido pela mentora em 3 partes. A primeira parte é a exemplificação de Jesus no que diz respeito à coragem. Nós já fizemos o estudo de um pedacinho, que eu já vou falar, um resuminho do que a gente viu na semana passada. E nós vamos terminar essa primeira parte hoje, com a graça de Deus. A segunda parte refere-se aos conselhos da mentora, e a terceira parte ela vai falar sobre o tema coragem, como a coragem está inserida na nossa atualidade da humanidade. Então, o que nós já falamos na semana passada? Que Jesus, ele fez-se o paladino da coragem. Então, tudo, né? A exemplificação de Jesus, as falas, as ações, nos dão a dimensão da coragem que esse homem Jesus ele teve para enfrentar todo um sistema social posto, hipócrita, injusto, seletivo, o sistema político também, ele teve esse enfrentamento, e o religioso, tudo isso junto para excluir a grande massa da população. Então, Jesus enfrentou esse sistema, todas essas vertentes que eu falei, em favor da verdade. Que verdade? A verdade que ele veio trazer à humanidade. Deixa eu só aceitar o Eduardo. Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo. Então, esse foi, né, um resuminho do que a gente já viu na semana passada. Então, vamos continuar a leitura conforme Joana nos diz. Joana diz que Jesus fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Nós vamos ver em toda a vida de Jesus, ele junto com quem, gente? Com os pescadores humildes, com as mulheres donas de casa, com as prostitutas, com os leprosos, com os sofredores, com os cegos, com os coxos, com os mancos. Então, eram os amigos, e Jesus, inclusive, fez de seus apóstolos os pecadores humildes e chamava-os de amigos. Então, Jesus fez-se a voz desses humildes e esquecidos da terra. Ele conviveu com as pessoas ditas de má vida. Por que está aqui ditas e entre aspas de má vida? Por quê? Porque a sociedade a considerava assim. Então aqui é a prostituta, né, a mulher que se prostituiu nas suas várias vertentes.
era o cobrador de impostos, como eu já disse, os leprosos, os doentes, os coxos, os mancos. Então, aqui todas as pessoas que eram excluídas da sociedade, tanto em virtude de doenças quanto de própria opção, que é o caso que eu falei, cobrador de impostos, que era dito de má vida, como ele era considerado corrupto, como as mulheres, quando eu chamo de prostituta aqui, pode ser tanto a prostituição mesmo, quanto a qualquer deslize que essa mulher tenha feito e que o marido a tenha acusado. Então, às vezes, uma desobediência, enfim, as mulheres não tinham quase nenhum direito naquela sociedade extremamente patriarcal. Então, Jesus convivia com essas pessoas, sem receio de contaminação, com total desprezo, Jesus, né, pelos que possuíam privilégios. Haja vista como ele tratava os sacerdotes, né, os fariseus. Então, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Aqui eu queria destacar para vocês uma questão interessante. Olha só, ele conviveu com as pessoas que pela sociedade eram ditas de má vida, tá vendo? Mas na verdade não era, né? E aí ele desprezava aqueles que tinham uma vida má, só trocou, tá vendo? Então quer dizer, perante a sociedade, essas pessoas tinham, eram pessoas austeras, pessoas importantes, pessoas honradas socialmente, mas na verdade elas tinham uma vida má. E Jesus enxergava isso, por isso ele desprezava. Desprezar não é no sentido de uma não virtude de Jesus, mas no sentido de que ele entendia, via, na verdade, aquela, como ele chamava os fariseus, de túmulos caiados, que, na verdade, não é que eles não mereciam o total, como se diz, a ajuda de Jesus, mas é que eles não queriam. Eles eram hipócritas, como Jesus falou muitas vezes, né? Eles não queriam sair daquela vida, então o tempo deles não havia chegado. Então, por isso que aqui ela fala que com total desprezo dos que possuíam privilégios e uma vida má, a qual se entregavam ocultamente, ou seja, faziam as escondidas, hipócritas, né? Então, aqui eu selecionei uma imagem, tem aqui Jesus lá na casa de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa, era um judeu considerado de má vida, rico, mas rico porque enriqueceu cobrando impostos dos judeus para Roma. E os judeus não perdoavam isso, eles consideravam os publicanos, que eram os cobradores de impostos, como pessoas de má vida. E Jesus vai e janta, senta à mesa de Zaqueu. Olha só o, o trecho do evangelho que eu trouxe para vocês. E vendo todos isto, ou seja, todos viram que Jesus estava entrando na casa de um publicano, isso era um escândalo. Olha só, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, essa era a visão da sociedade, tá vendo? Inclusive, os fariseus o acusavam, conversaram com os apóstolos dizendo isso. Como Jesus responde a isso? E disse-lhe Jesus a Zaqueu: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. O que é que Jesus está dizendo? Que Zaqueu também era filho do pai Abraão, que é o pai de toda os hebreus, é considerado o pai dos hebreus, né? O patriarca Abraão. Então era isso, Jesus veio para agregar e não para separar. É isso, gente. Alguém tem algum comentário, questão, colocação? Vocês acham, se vocês, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que eu faço com meus alunos, vou fazer com vocês.
Quando eu faço uma coisa assim, explico, eu pergunto, vocês têm uma pergunta? Aí fica todo mundo quietinho e fala assim, bom, se vocês não perguntarem, pergunto eu para vocês. Então, vocês têm duas opções. Vocês podem perguntar, eu respondo, ou eu pergunto para vocês. O que vocês preferem? Então, eu pergunto para vocês. Gente, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, porque a gente precisa conversar, entendeu? Porque tem muitas coisas que Joana aqui, deixa eu só colocar aqui, que Joana aqui nos chama para a gente prestar atenção. Vamos trazer para a nossa vida hoje. Será que nós temos a percepção exata de quem são as pessoas ditas de má vida e as pessoas que têm uma vida má, mas perante a sociedade ela é bem vista? E aí nós damos o valor, a que sentido que nós damos o valor? Pelo reconhecimento da sociedade, porque a gente está falando com todo mundo, como todo mundo, e a gente se sente pertencente, ou a gente já consegue quebrar com esses laços e enxergar a pessoa que existe. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, talvez não seja o melhor, mas eu vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês? Eu falo porque já aconteceu comigo. De você estar num lugar, na rua às vezes, e você vê uma pessoa vestida assim, o assado. E aí, pelo jeito que ela tá vestida, você se afasta porque, ai, nossa, acho que é um bandido. Então, por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa vestida, um jovem, né? Assim, um assado, com uma corrente, sem camisa tal. Eu já faço todo um julgamento, como se fosse um estereótipo, e eu busco me afastar. Porque pode ser que ele vai me trazer, por conta da nossa insegurança, pode ser que ele vai me trazer um perigo. Aí a pergunta, né, que eu tenho a vocês não me perguntaram, então estou perguntando, é quando Jesus nos traz esse exemplo, que ele olhava para além das aparências, para além daquilo que parecia ser. Isso era uma coragem de enfrentar o status quo da sociedade e reconhecer nas pessoas que eram ditas pela sociedade de má vida, pessoas que precisavam de compreensão, de acolhimento. E ele fez isso muito bem, porque ele disse que ele era um médico que veio para os doentes. Agora tem uma pergunta, e aí? Já fiz, faço e acho que vou continuar fazendo, né? Ainda não me vejo em condição disso. Agora é lógico, não dá nem para comparar a Jesus. Eu acho que ele bate o olho e já sabia o que estava do outro lado. Não estou tirando os méritos dele, né? Até porque ele tinha que fazer isso para dar exemplo para a gente, que é possível. Mas eu fiz, faço e acho que vou continuar fazendo. Ainda Não, mais nos dias de hoje é muito complicado. Fernando, fiz e faço, eu sou capaz de concordar com você. Agora, o continuar fazendo, não. Continuar fazendo, eu estou trabalhando para não ter que fazer, mas não vai ser amanhã que eu vou olhar e já mudar a minha opinião, porque a Joana falou isso daqui, entendeu? Eu já tenho essa percepção, agora é aquela coisa, né? Ela estava longe, agora ela vai chegando perto, né? Até que a gente não precise mais, né? Segurar a respiração, coração bater mais rápido. Eu acho que, mas a luta de tudo isso daqui é para que a gente melhore, né? Mas posso dizer para você, não vai ser amanhã que eu saindo aqui da porta de casa, São Paulo, capital ou qualquer outro lugar, sabe? Ainda não estou tão evoluído assim, não. Nós vivemos num planeta em que não nos favorece. Por isso que eu falei que eu não sou capaz de admitir, eu vou continuar fazendo, não. Então, eu acho que assim, nós vamos, se Deus assim o permitir, aos pouquinhos alterando essa casa planetária. Então, eu acho que vai ter um momento, Fernando, que a gente vai poder fazer isso sem nos colocar nossa vida em perigo, entendeu? Que era o que Jesus fazia. Aliás, Jesus se colocava em situação de perigo às vezes. Ele, quando era criança, tem um caos
quem nos conta lá no livro Sublime Peregrino, que vai falar um pouco da infância de Jesus, eu até, quando eu li, eu ri sozinha, assim, porque eu achei muito hilário a colocação que o Ramatiz faz. Porque ele diz que uma certa feita, Jesus criança ainda, que Jesus, o corpo de Jesus não suportava a energia dele. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? A energia dele era tão intensa, o corpo dele sofria. Que ele condensou, né? Como ele deu o exemplo de colocar o sol dentro de um jarro, né? Isso. E as chagas que todo mundo fala, né? Que ele estava sofrendo, ele falou, gente, não estava sofrendo, ele sofria mais para manter aquela energia condensada dentro de um corpo rústico como o nosso, né? Porque imagina, né? Tanto que ele precisou daquela falange de anjos, né? Prepararam 2000 anos para a descida dele, né? A dor maior foi para encarnado que para desencarnado. Ele falou, meu, desencarnado tá de boa, agora encarnar... É um livro legal. O Gustavo que falou de, né, Ramatiz, aliás, você lê ele, você tem que estar com o dicionário mesmo. Então, aí o Ramatiz ele conta, né, só nesse trechinho, logo no início, que Jesus criança, como ele precisava conter, quando ele ficava perto, assim, das pessoas, principalmente, gente, eu fico imaginando, se eu que sou, assim, extremamente materializada, tem alguns lugares que eu não consigo ficar, porque eu sinto energia, eu fico imaginando Jesus. Então, tinha lugar que ele não conseguia. O que ele fazia? Quando ele precisava extravasar, ele ia para a natureza, ele ia para o alto do... Por isso que a gente vê sempre Jesus indo para algum lugar, para o alto do monte, sozinho. Aí lá ele ia, entrava em comunhão e conseguia... como é que chama? Ai, gente, hoje está difícil as palavras. Mas aliviar aquela tensão, vamos colocar assim. Eu queria um verbo, mas ele não veio. E, enfim. E um dia, Jesus sumiu, criança. Jesus sumiu no meio do mato lá da floresta. E estava com os bichos, e ele não temia. Porque os bichos sentiam a energia dele, cobra, bicho que eu falo assim, até animal assim, peçonhento, né? Cobra e tal, se aproximavam dele. E ele subia na árvore. E por quê? Porque, imagina, ele não tinha medo de morrer, a morte não existia, né? Criança ainda, porque apesar dele ser o que era, ele tinha o psiquismo ainda da criança, enfim. E aí, o que o Ramatiz conta, que eu achei engraçado? Que o anjo Gabriel, que era o que acompanhava ele, dá uma bronca do tamanho do mundo nele, dizendo assim: olha, você não morre, mas esse corpo morre. Nós tivemos um trabalhão para moldar esse corpo. Então você toma cuidado com ele, porque você tem uma missão a cumprir com esse corpo. Então eu achei interessante isso, assim, a coragem, né? Que a gente está falando de Jesus, né? Desse enfrentamento da encarnação, de vir aqui, de saber por tudo que ele ia passar, de enxergar aquela sociedade muito primitiva e ele ter a coragem de fazer esse enfrentamento. Então, eu acho que um dia, Fernando, talvez a gente viva num mundo em que o externo ainda não nos vai abalar. Tá vendo? Jesus não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Porque ele sabia que ele era muito mais que aquilo, mas nós ainda temos o medo. O instinto de sobrevivência, né? É isso. Certo, gente? Mais alguém? André, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Eu peguei pela metade, mas essa pergunta é uma provocação interessante. E o que o Fernando falou, eu acho que é uma situação que a gente se vê, é delicado, né? A gente pegar um extremo de estar diante de uma pessoa que possa oferecer risco, principalmente para o nosso corpo físico, né? Nossa questão material. Mas talvez se estendendo um pouco para uma realidade de se envolver, suponhamos que com um trabalho, com um projeto, com pessoas dessa situação, então assim, tirando do exemplo de um encontro com uma pessoa que esteja em uma situação marginal aqui na Terra, mas de se envolver com um projeto, de fazer algum trabalho, como por exemplo,
Divaldo Franco faz e outras pessoas fazem, eu acho que isso também exige coragem para a gente, né? Que isso acaba sendo algo similar ao que Jesus fez, de estar próximo a essas pessoas mais necessitadas, de má vida ou vida má. Então, eu acredito que é sim um desafio para a gente, porque a gente, por estar nessa caminhada evolutiva, talvez a gente não se perceba ainda como capaz ou não estejamos ainda prontos, né, seguros de nos envolver com essas pessoas, talvez para os nossos preconceitos, talvez para nossa facilidade de nos corromper com os nossos valores. Então, assim, talvez seja um receio que a gente tem, que vai muito além dessa segurança pessoal, de uma situação corriqueira, de encontrar alguém na rua na situação, mas assim, de se envolver, de se dedicar a estar junto como Jesus fez. E eu acredito que é importante para assumir um compromisso nesse sentido, a gente se conhecer, né, a gente buscar fortalecer em nós os nossos valores, a nossa ética, né, porque, por exemplo, eu tenho um certo preconceito com algum grupo da sociedade, mas eu me proponho a trabalhar com esse grupo de forma voluntária. Pode chegar algum momento que eu não vou ter mais paciência com esse grupo, de estar ajudando, porque eu vou acreditar que eles não estão fazendo o melhor deles, que eles estão voltando para o vício, por exemplo, ou voltando para a má vida, qualquer coisa que seja, né? Então, é uma pureza que Jesus tem, tanto que ele abordou dessa forma, e a gente precisa ter coragem, e nesse exemplo que eu dei, é uma questão mais extrema, de trabalhar ali com isso no dia a dia como um propósito. Mas se a gente começar em doses com isso, né, talvez se eu tiver numa situação na rua e encontrar uma pessoa que me ofereça certo risco, é claro que eu vou ficar com receio que o Fernando comentou. Mas se à distância eu começar a ver situações ali dessas pessoas marginalizadas, dessas pessoas em desequilíbrio, e começar a trabalhar a tolerância, exercitar, pensar como que eu agiria se eu estivesse próximo, né? Uma coisa é eu mentalizar, imaginar eu estando distante. Outra questão é eu estar próximo, igual a gente comentou na Jesus e Justiça, essa questão da tolerância. Muitas vezes é fácil para mim falar, se faz isso com o meu filho, por exemplo, algum ente querido meu, por mais que a pessoa fez errado, eu vou tentar perdoar. É claro que se estivesse no meu dia a dia, isso fica, né, intensidade diferente e talvez não consiga cumprir com o meu desejo. Mas se eu começar a exercitar essa brandura, exercitar esse olhar semelhante àquilo que Jesus tinha, semelhante ao que Jesus tem, né? Eu acho que é um passo a mais, porque a gente vai diminuindo em nós essa distância com relação ao outro. Talvez essa certa indiferença, né? Porque a gente não tem ainda, ao nível de Jesus, essa sensibilidade de perceber a humanidade no outro. Essa parte boa, essa luz que todos nós somos, porque às vezes está adormecida. Mas se a gente começar a ver que tudo tem um potencial e que tudo pode ser transformado, que nós, assim como as crianças que estão ali com habilidades e pontos positivos estão adormecidos, se a gente começar a ter essa visão geral de que tudo tá para se desenvolver e que as pessoas se desenvolvem com o apoio das pessoas, eu acho que isso é um passo inicial para a gente estar mais preparado e quando tiver uma oportunidade, a gente ter coragem de se envolver mais, né? Eu acho que é um trabalho longo. Eu acho que é um exercício e começa de dentro para fora, né? Então, situações extremas dificilmente vai ter bons resultados, porque a gente vem de um histórico, mas se a gente começar aos poucos, essa transformação vai se dando e a gente vai se preparando para, suponhamos o seguinte, eu venho desencarnar e eu vou trabalhar num grupo de socorrista. Se eu já tenho trabalhado comigo essa questão de menos preconceito, de menos restrição, a minha facilidade vai ser maior. Mas se eu tenho ali a questão do estereótipo, do preconceito, da não aceitação, porque eu não busquei investigar essa intolerância minha, isso vai ser mais difícil. Mesmo que a minha vida física não esteja em risco, não esteja em jogo, já estou desencarnado num grupo de socorristas. Se não tiver trabalhado essa intolerância, esse olhar maldoso, esse olhar intolerante mesmo,
certamente eu tenho dificuldade. Diferente de que se já comecei naquela jornada de começar a perceber o outro como alguém que não teve oportunidades, alguém que não teve o despertar da consciência, eu consigo ter um resultado melhor, porque eu vejo ele tão humano quanto eu me considero, né? Mais ou menos isso. Acho que é uma percepção, um questionamento. Quanto mais a gente água mole em pedra dura, né? Tanto a gente bater, uma hora isso vai se desenvolver e certamente vai caminhar junto com o nosso progresso em alguns pontos, né? É, exatamente. Então, por isso que é coragem, né? É a coragem desse enfrentamento. Então, nós sabemos que ainda nós estamos num patamar não muito, né, evoluído, mas com a coragem que nós vamos aos pouquinhos enfrentando isso, porque muitas vezes, Fernando e que o Eduardo estava falando, né? Pode ser numa situação assim que eu citei de marginalização, mas pode ser em outras situações. Quem não nasceu em berço espírita e quem é mais velho como eu, deve ter enfrentado o preconceito quando se diz. Eu lembro que no início eu não falava que eu era espírita, porque existia muito preconceito, sabe? Então, assim, o espírita era de uma vida. E aí, né? E aí você ter coragem de se assumir, hoje eu consigo assumir isso, né? O preconceito melhorou. Mas, assim, é isso que eu tô querendo dizer, assim, como nós vamos ter coragem de entrar em contato com aqueles que a sociedade muitas vezes menospreza e rotula. Rotula. É o homossexual, é o marginal, enfim, aí a gente vai ter os vários rótulos, e como a gente vai ter a coragem de ter esse enfrentamento da situação, de acordo, claro, com o medo, gente. Eu acho que todos nós temos de alguma situação. O que nós estamos aqui colocando é como nós podemos pensar em Jesus como esse modelo. Porque você tem medo de quê? Entendeu? Qual é o risco que você corre quando você ama? É o risco de entrar em contato com o outro. E talvez esse contato vai mostrar muito de você que você quer deixar escondido. André Luiz, eu não lembro qual livro, ele estava junto com o instrutor Calderaro e eles tinham que ajudar uma pessoa. E o Calderaro, eu acho que o Calderaro, ele trabalhava muito com magnetismo, né? E aí o André Luiz achava que ele podia tudo. E quando era para ajudar tudo no pensamento daquela pessoa, o Calderaro fala, mas eu não posso fazer. Aí ele explica para o André Luiz que ele vai chamar uma senhorinha, e vê uma senhorinha simples, né? Depois ele explica por que ele não podia fazer, porque ali não bastava magnetismo, precisava amor. Então, para conseguir atingir aquela pessoa lá no nível que ela estava, precisava de alguém que tivesse, como é que ele fala, acendrado o amor, ou seja, alguém que se conectasse, porque o amor ia modificar. E talvez é isso que ainda nos falte, que nós estamos trabalhando, é esse amor incondicional, de olhar para o outro, se conectar com o outro. Seja o outro, quem quer que seja, porque conectar com o outro, que é parecido comigo, que pensa como eu, é mais fácil. O nosso convite agora é como a gente vai expandindo esse ciclo, esse círculo, né? Fala, Valquíria. A hora que você estava explicando, eu me vejo, acho que a maioria das pessoas, nós estamos dos dois lados da situação. A gente sofre o preconceito por ser espírita, por ser mulher, por muitas coisas, e a gente tem preconceito também, né? A gente esquiva de uma pessoa, como você detalhou aí, a gente tem outros preconceitos que é difícil da gente quebrar, a gente quebra aos pouquinhos, de repente a gente se vê de novo, novamente, preconceituosa. Então, o que você está falando da questão é o amor, é que o amor que Jesus veio para nos ensinar é só isso para nos sensibilizar, né? Eu acredito que não tem outra forma.
tudo bem a gente ter, né, Valquíria? É isso que nós precisamos compreender. Por isso que é legal a gente estudar autoconhecimento. Tá tudo bem se você pensa assim. A Mariane, inclusive, não sei se vocês viram, ela comentou, olha, às vezes eu tenho mesmo medo, eu tenho vergonha de falar. Ela não usou vergonha, ela usou outra coisa. Receio, enfim. Mas assim, tá tudo bem. O que é importante agora? A gente se reconhecer como aprendiz da vida. Nós estamos aqui agora dessa maneira. Agora, a partir de agora, como que eu vou me abrir para trazer esses ensinamentos que Jesus está modelando para mim, para minha vida, aos poucos, sem culpa, sem devagarzinho. Vocês vão ver que a gente já mudou. Eu não sei vocês, mas eu, do início do ano para cá, já mudei muita coisa do que eu pensava. Graças a Deus, eu estou me colocando como argila mole nas mãos de Deus. É isso que Jesus vai fazendo conosco. Ronaldo, você quer falar? Eu quero. Boa noite, pessoal. Eu queria falar, né, da minha experiência, que ela é um pouco oposta, né? Porque essa questão do estereótipo, com o andar, assim, da graduação, né, na faculdade, a minha pesquisa tinha muita relação com essa questão, né, dos estereótipos. E aí eu fui quebrando um pouco disso e respeitando o outro mais, né, até certo ponto, assim, né? Quando eu via alguém na rua que poderia me apresentar perigo, às vezes e via que outras pessoas estavam assustadas, enfim, aquilo me causava um certo constrangimento, né, por estar julgando o outro pela aparência, enfim. E aí, recentemente, apesar de já ter ocorrido antes algumas tentativas, né, eu fui assaltado. Então, aí veio um outro olhar, né, porque aí todo mundo que eu via com aquele estereótipo passava a ser um possível assaltante, né, um candidato a assaltante, né. Então, agora é uma fase de desconstrução de novo, né, do que eu tinha construído aí pensando nesse estereótipo, né, das pessoas. E aí eu tentava não julgar, né? E aí não tinha problema em passar perto de algumas pessoas, ou de estar no mesmo passeio, né? Ou aquele olhar mesmo que as pessoas direcionam ao outro só por uma determinada característica, né? Às vezes uma tatuagem, ou por estar sem camiseta, né? Ou até por ser negro, enfim. E aí, ou ter uma barba muito grande, né? Tem várias características que a gente acaba vendo essa situação, e eu não tinha esse olhar, né? Mas aí, a partir daquela situação, né, eu peguei o estereótipo daquela pessoa e passei a julgar também, né, no outro. Então, é um outro olhar, assim, né, do que vocês falaram, mas eu tento desconstruir de novo isso, sabe? Essa é a minha experiência. E você vai conseguir, mas você passou por uma experiência que deve ter sido traumatizante, então é isso que a sua mente registra, né? Mas com certeza, um dia a vida também vai te trazer outras experiências, para dizer também assim, é possível também que a pessoa tenha esse, aquele característica, e nem todos que têm essa características são o assaltante, né? Entendeu? Sim. Eu acho que esse é o grande convite. Não é que a gente vá para o meio das pessoas, mas que a gente entenda que mora um ser humano ali, né? Enfim. Esse é o convite que Jesus nos faz, porque Jesus foi para isso, ele foi no meio, ele diz aqui, ó, eu não cheguei ainda, ou cheguei, ele estava no meio sem se contaminar. Essa contaminação, gente, não é só do ponto de vista, que você foi para o meio de leprosos, entendeu? E se contaminou com a lepra. Não, é do ponto de vista de contaminação, de contato com a esfera psíquica do outro. E às vezes é esse o medo que a gente tem. Oi, Fernando. Assim, eu acho que você... esse último fala sua, aí já fecha o ciclo, é exatamente isso, né? Mas, assim, nos dias de hoje, eu não sei vocês, mas aqui, quem mora em São Paulo, é complicado. E você tem exemplos, né? Lógico que você não vai generalizar, mas é aquela coisa. Muitas vezes a pessoa está no local errado, na hora errada, não é vestida errada, mas é do jeito dela. Tudo leva a crer que é ele. Lógico. Como teve os capítulos anteriores de justiça e tudo mais, mas a gente já pré-julga.
Mas é aquele julgamento assim, você já fica com o pezinho atrás. Pelo menos para quem já passou por assaltos e tudo mais, eu vou usar isso daí. Se eu fosse uma mulher, de repente, esse cara aí vai fazer alguma coisa comigo, dependendo do lugar. Então, você tá lá, num beco escuro, você passa, um cara vem, tatuado, você fala assim, cara, a probabilidade de um cara de terno, violentar, estatisticamente falando, talvez seja menor, né? Mas assim, não está escrito na testa o que a pessoa é, né? Mas é que o local, muitas vezes, o estereótipo te leva a você pensar isso, né? Como ainda não tem essa capacidade divina, né? Então, assim, sabe aquele negócio de quem tem medo? É a prevenção. Então, um passito para trás, depois a gente reza para ele, né? E segue o enterro, porque não dá para. Comigo não tem essa, não. Concordo, Fernando. Eu falei outro dia, não faz muito tempo, aqui também, Alfenas, talvez não no âmbito de São Paulo, mas Alfenas é uma cidade também que tem muitas situações, talvez, digamos, não com armas de fogo, tal, mas com armas brancas, a gente tem muita situação mesmo de assalto. Eu estava descendo com meu filho à noite, era 8 horas da noite aqui, começou a vir um rapazinho, assim, teve o estereótipo, eu com ele, falei, Léo, vamos correr. Podia ser que não fosse nada, mas... Então, eu não estou dizendo que você está errado, não. O que eu estou dizendo, assim, a gente tem isso, mas nós temos que pensar que nós vamos avançar, sim, que esse mundo vai melhorar, entendeu? Então, nós temos que estar aberto a acolher o outro dentro do nosso círculo de amor, entendeu? É isso, nós vamos avançar. Eu acho que enquanto a gente é ameaçado na nossa segurança física, seres materiais ainda que somos, nós vamos ter essa atitude. Mas nós estamos numa transição, Fernando. Então, agora, está tudo junto e misturado. Nós somos produtos disso. Mas eu acredito que as nossas próximas encarnações, nós vamos ter uma mudança drástica nisso. Tá? Então, nós vamos avançar. Como diz o Eduardo, né? O Eduardo não falou? Que a hora que a gente desencarna, se a gente estiver mais aberto, a gente já melhora, já nasce melhor, enfim. Aí nós vamos construindo isso aos poucos. O importante é a gente não trazer essa culpa, porque eu sinto aqui, minha provocação foi para... Você sente isso, né? Sim, então, parabéns, você é ser humano. O que é o problema? O problema não é ter, o problema é não admitir que tem, porque aí nós estamos mascarando. Então, quando a gente está vindo aqui dizendo, olha, eu sinto isso, o que nós estamos fazendo? Ao invés de jogar sujeira para baixo do tapete, nós estamos trazendo o que está dentro de nós e esses nossos sentimentos para fora, porque aí eles podem ser tratados, você pode ter certeza que eles vão ser tratados. Agora, quando eu vou escamoteando, escondendo, aquilo não vai se resolver, pelo menos a curto prazo. Então, eu concordo, Fernando. Já vamos começar lá na sua fala. Primeira fala. Você foi assim, você é assim. Mas, completa. Não, pretendo melhorar e muito, né? Sair dessa fase, né? Mas vou mudar, isso aí. Não, porque ter um contato com as pessoas assim, para mim, assim, graças a Deus, eu acho que eu já passei por isso e eu nunca tive, falar a verdade, nunca tive. Eu já fui em cadeia, eu já bares, lugares baixos, altos, médios, eu mexo com eventos, então, assim, eu tenho contato com negro, com lésbica, travesti, com tudo, com drogas, com tudo. Tanto que quando eu conheci minha esposa, eu falei para ela, deixa eu te falar o que eu mexo, porque se você não aceitar, a gente já encerra por aqui, porque é complicado, né? Eu mexo à noite, eu tenho pessoas que eu abraço, eu tenho que, né? Enfim. Então, assim, isso para mim nunca foi problema, né? Agora, a situação que eu peguei como exemplo é justamente, que nem eu, vamos dizer, eu saio de um evento, 4 da manhã, tá? Para um carro, vou ainda já vou dar as características, um Golfe, porque aqui em São Paulo, Golfe, 4 indivíduos lá dentro, vidro filmado, saindo fumaça pelos vidros, você fala, putz,
A maioria disso vai sair lá os caras tudo maconhado, com revólver na mão, vai me levar tudo. Então, você já pré-julga. De repente, era um cara que, sei lá, estava pegando fogo lá dentro e pedindo socorro, né? Mas, pelas histórias, você já fica com o pé atrás. Agora, com relação à relação pessoa, ser humano, nossa, graças a Deus eu não tenho esse problema nenhum. Então, pronto, já está bem encaminhado, né? André, Oi, Eduardo. achei legal esse exemplo do Fernando, porque acho que deu pra todo mundo entrar na cena, né? A gente consegue transportar pra cena ali. E o Ronaldo falou sobre a experiência que ele teve também, e é interessante, eu nunca fui assaltado, graças a Deus, sabe? E eu tenho, sim, eu tenho esse alerta meu também com os meus estereótipos, aquilo que eu acho que pode me apresentar algum risco, eu fico esperto também. E eu reconheço isso. Mas você falou sobre o amor, e eu acho que é o que faltava na minha compreensão, assim, porque é o amor que permite a gente acreditar que aquela pessoa pode ir além de só aquele papel, aquela história única, né, de que ela está sempre, aquele grupo de pessoas, desse estereótipo que a gente acaba formando como uma forma de defesa. Essas pessoas, apesar de poder cometer, ou de ter cometido isso com a gente, ou com alguém assim, algum delito, alguma coisa, elas têm a capacidade de amar também, né, essas habilidades adormecidas. E com relação a isso, vamos te... Tá me ouvindo? Sim. Eu perdi o que eu ia falar, depois quando eu recordar eu volto a falar, tá? Que eu... Tá bom. Eu Tomei esse piado, leio, obrigado. eu leio e depois você vai lembrando, aí você fala, tá? Tá, joia, valeu. O André. Oi, Márcia. Pode falar. Olha, eu queria saber o seguinte: o espírito ele deve receber já uma porção dessa coragem no planejamento reencarnatório, né? Porque quando o espírito vai descer, ele já sabe exatamente quem ele vai encontrar aqui, os espíritos afins, os espíritos que vai dificultar a vida dele. Então, seria a coragem uma das primeiras, diria assim, uma porção que você já recebe, que você já vem com ela lá de cima? Márcia, eu vou te responder assim. Vamos ver se o pessoal concorda comigo, tá? Ou você. Coragem é uma virtude. E como toda virtude, ela é desenvolvida e nós recebemos de nós mesmos. Então, Márcia, o que acontece? A coragem, a porção de coragem que você tem é inerente ao seu trabalho espiritual, entende? Ou seja, as vivências que você teve, tanto encarnada quanto desencarnada, porque a vida é uma só, né? Não tem descontinuidade, ela vai desenvolvendo em você essa característica da coragem do enfrentamento. Todos os espíritos que encarnam têm plena consciência da sua programação? Não. Tem uns que vêm, que a gente chama por compulsório. Ele precisa vir e pá, vem. Quem planeja para ele, Márcia, são pessoas que gostam dele, que olham para ele, mas ele não tem consciência do que ele vai passar. Então, aí, no caso, não tem mesmo essa coragem. Ele tem, sabe, igual quando te pega e põe no lugar? Assim, você não teve escolha. Agora, aqueles que já vêm mais conscientes, acredito que você é uma dessas, viu, Márcia? Você, Fernando, todos nós que estamos aqui, eu acho que a gente tem um pouquinho, porque se a gente está aqui, eu acho que a gente já tem um vislumbre, assim, de plim, uma velhinha, sabe? De consciência. Então, pode ser que a gente tenha tido, sim, esse vislumbre e essa coragem. Não é que eu venho como uma porção, mas eu só herdo de mim mesma, entendeu? Eu achei assim, que depois de você ter aceitado a descer, porque como a gente tem o livre-arbítrio, a gente poderia ou não descer, que não seria o caso, né? Uhum. Depois dessas virtudes, Deus colocaria, assim, Jesus Cristo, né? Como o nosso modelo, que a gente sabe que a luta dele foi contínua no bem, né? E foi deixado isso para nós.
E que a coragem dele foi valente e que a gente se espelharia em Jesus Cristo. É assim, para poder... Às vezes, o que acontece, Márcia? Lá no plano espiritual, a gente está cheio de coragem. Inclusive, às vezes, a gente quer mais do que a gente dá conta. Não, eu quero ir, quero pagar tudo de uma vez. Sabe quando você faz, assim, o financiamento da casa própria em 30 anos, Márcia? Uhum. Aí, você fez lá, 30 anos. Você vai pagar, sei lá, uma parcela de 2.000 por mês, né? Você fala, não, faz as contas, vai dar. Você sabe que você vai ter que deixar de fazer outras coisas, de comer fora, de fazer, enfim, você vai ter um sacrifício, mas você fala, não, vale a pena, ok. Aí você fala, vou fazer. 30 anos, é a nossa encarnação, entendeu? A gente tem uma dívida lá, nós não sabemos quem é, mas tem lá, e a gente parcela em 30 encarnações, vamos colocar assim. Aí o fulano já tem a sua cota de sacrifício, você concorda? Que você pagar 2.000 por mês, você vai ter que fazer o sacrifício. Aí, o Gustavo falou que dividiu em 50. A minha, acho que eu dividi nas 300. 300 encarnação. Enfim. Aí, mas o pior é que nós fomos avisados, né? Não é muito peso para esse caminhãozinho. Isso. Divide. Aí divide, mas a gente aceita, divide. Só que aí o que acontece, Márcia? Tem gente que lá na espiritualidade, que assim, não, eu dou conta de pagar em 5, claro que eu dou conta, vamos lá. Aí vem os espíritos mais experientes, isso a gente vê nos livros, né, Márcia? Mas ele fala assim, não, vai devagar com a dor, porque a hora que o que acontece? Às vezes a gente é corajoso lá, porque a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que a hora que encarna, Márcia, acontece um negócio que chama o quê, Márcia? Esquecimento. Então, aquilo está dentro de nós, a gente sabe o que a gente precisa, mas aí nos falta coragem. Isso tem um pouco de infantilidade. Sabe a criança que quando chega na hora de ir para a escola, ela sabe que ela tem que ir, a mãe já explicou, o pai já explicou, mas ela chega lá e faz birra porque ela não quer entrar? Uhum. Somos nós, entendeu? Então, às vezes a gente tem uma coragem até que não chega a hora, mas na hora que chega a hora, a nossa infância, nossa imaturidade psicológica faz a gente dar um passo atrás. Mas é isso. A coragem, Márcia, se treina também na encarnação. Então, quer dizer, a coragem do enfrentamento que você está tendo hoje com as várias situações que a tua vida te apresenta, Márcia, está te dando treinamentos de coragem. Então, quer dizer que a Márcia, na próxima reencarnação, vai ser mais corajosa do que a Márcia de hoje, concorda comigo? Porque a própria vida é uma coragem, né, Andréia? Porque você saber assim, até que dia você vai ficar encarnado ou não, não é? É complicado, né? Essa situação mesmo que a gente está vivendo aí desse vírus. Você saber que você tem que estar saindo, você tem que estar no trabalho, porque o teu trabalho exige que você esteja fora, que você não esteja em teletrabalho, que você tem que estar dentro do supermercado, que você vai topar com o vírus, que você não sabe como que o teu organismo vai receber esse vírus, né? Então, se você vai ser um instrumento de levar isso para pessoas que você ama, porque pior ainda, né? Então, eu acho que a vida é uma contínua coragem. Você Exato. tem que ter coragem sempre. Né? É isso mesmo. Só que eu achei que você já poderia estar vindo assim, com ela de lá para treinar ela do lado de cá. Então, pode ser que sim, em partes, mas eu acho que o treino é contínuo. Como é uma virtude, então você vai treinando, vai fortalecer. É igual quando você vai na academia, sabe? É tipo assim, ó, eu sabia o que vinha acontecer comigo, eu dei o sim e eu tenho que continuar essa coragem do lado de cá. Isso, para ela se tornar mais forte. Virtude é isso, você treina para... Um treinamento contínuo. Exato. E o espelho nosso, lógico, Jesus Cristo, né? Isso, que é o que Joana vem nos dizendo o tempo todo, né? Olha para a coragem de Jesus, que sabia por tudo que ia passar, sabia quem ele ia encontrar, e ele teve coragem de ter o embate para deixar a mensagem que ele precisava deixar. É porque o objetivo dele, Andréia, era ser fiel a Deus, né? Exatamente. Que teria que a gente vai caminhando para essa fidelidade a Deus, né? Isso. Custe o que custar, socialmente falando, né? Obrigada, Andréia. Eu que agradeço a sua participação. Gente, eu vou ler mais uma, tá?
Peraí que eu tô perdida. Esse é a voz dos humildes. Eu vou pular, gente, a boa nova, que eu tinha colocado como adendo, mas eu acho que a gente já falou tanto, e aí depois a gente vê, mas eu vou só ler a Joana agora. Sua palavra suave ante os sofredores tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilâmines, os quais nunca temeu. Pusilâmines aqui, gente, é fraco de ânimo, é covarde. É o antônimo, né, do corajoso. Então, Jesus tinha uma palavra suave para os sofredores, mas enérgica para os perversos, tá vendo? Para os bajuladores. Ou seja, ele sabia se impor com a coragem que lhe cabia e que lhe era própria. Em momento algum ele receou perder a vida, pois que para isso ele viera. Lembra que até eu falei do Gabriel, que até de criança dava uma bronca nele? Então, ele não receou, ele sabia o que estava preparado. Ele não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas, ou seja, aquilo que estava posto no âmbito social, religioso, político. Ele não se submeteu a isso porque ele sabia a mensagem que ele vinha trazer, né? O humilde, ele não se fez subserviente, tá vendo? A diferença de humilde e ser subserviente. Subserviente é aquele condescendente de demasia, que atende às vontades dos outros com muita facilidade. Jesus não, ele sabia o que ele queria, o que ele era, né? A gente chama de uma personalidade forte. Ele era afável, sem se tornar piegas. Piegas aqui é aquele sentimentalista extremo. Ele era afável, não sentimentalista. Ele era amigo, mas ele não se qualificou como subalterno outro. Amigo é aquele que ombreia, que caminha lado a lado. Ele se fez isso. Ele chamava os apóstolos de amigos. E aí Jesus aqui, uma citação, Jesus nos dizendo: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, salvá-la-á. Os apóstolos e os seguidores compreenderam tanto essa mensagem de coragem que eles se deixaram prender no holocausto dos circos romanos. Os primeiros cristãos, para a mensagem chegar, né? Os primeiros cristãos foram queimados vivos, foram jogados às feras, com a coragem que Jesus tinha lhe ensinado, exemplificando o mestre. Aqui eu também vou pular, eu vou falar um pouquinho de filosofia sobre o estoicismo, por quê? Porque essa palavra vai aparecer em Joana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler lá e explico para vocês, tá? Sempre estoico, olha só. Então, Joana está dizendo que Jesus era estoico. Estoico era foi uma filosofia que nasceu na Grécia há mais de 2000 anos, quer dizer que é anterior a Jesus, né? A Jesus, enfim. E o estoicismo, o que ele faz? Essa filosofia, ela vem trazer um estilo de vida, eu vou ler aqui rapidinho, aqui ó, um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle. É isso que o estoicismo faz. Então, quer dizer aqui, sempre estoico, a Joana quer dizer que ele era sempre firme, resoluto naquilo que ele fazia. Mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião. A gente já viu isso muito desse livro. Jesus falava de um jeito e de uma forma com cada pessoa. Então, era uma linguagem própria, de acordo com a ocasião, com a pessoa e com a circunstância. Ele, sem afastar-se do roteiro que estabelecera, ou seja, ele veio em uma missão e ele seguiu essa missão até o fim. Viveu e agiu com firmeza. Então não era o Jesus bonzinho, é isso que a gente precisa entender, tá? Jesus era bom, praticava o bem, mas não era bonzinho. Ele tinha muito firme aquilo que ele queria de acordo com os seus princípios, com a sua honra, com a sua ética. Então ele viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, tá vendo? Então não tinha Jesus, ora faz isso, ora faz aquilo, o comportamento era único, no sentido de que ele mantinha-se fiel, né? E qual que era o comportamento? A Márcia já falou ali, né, pra gente, o de fidelidade a Deus.
Por isso que Jesus afirma, eu e o Pai somos um, está lá em João capítulo 10, versículo 30. Então aqui essa fidelidade também é uma virtude, viu, Márcia, que está ligada com coragem. Então você ser fiel, o que tem a ver com fides, que vem da palavra fé, você ter fé, ou seja, manter essa fidelidade é uma virtude, também se constrói e está relacionada com a coragem. Porque quando eu tenho fé, eu tenho coragem, porque a fé me dá a coragem para fazer aquilo que eu preciso. Então a fidelidade também pode ser uma firmeza de espírito, uma resistência moral. Ai, gente, perdão, isso aqui está errado, por que eu estou lendo isso? A fidelidade está errado, isso que eu copiei e colei, isso aqui tem a ver com a coragem, isso estou lendo coragem. Perdão, tá? Aqui era para estar fidelidade, que eu não coloquei aqui, mas vou falar. Então, a fidelidade, é só o finzinho, ó. A fidelidade tem a ver com fides, que é a fé, eu manter-me em comunhão com essa energia cósmica que é Deus. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque ele tinha fidelidade para com Deus. É isso aqui da nossa reflexão da semana. Quais as mudanças que são necessárias, tá vendo? Necessárias, quais aquelas que você já identifica para a tua vida, você já consegue, de acordo com essa nova percepção da vida, identificar mudanças na tua vida? E por que você não muda? É coragem que lhe falta? É isso, gente. Pronto. Eu identifiquei muitas coisas, assim, para mudar na minha vida, sabe? E uma das coisas que eu percebi, vou falar rapidamente, porque nosso tempo está correndo aqui, é que eu tenho uma tendência a querer que as coisas continuem do jeito que elas são, porque eu tenho mais segurança. Então, quando a coisa muda, sai do meu controle, eu saio da minha zona de conforto e eu não gosto. Então, acho que uma mudança necessária para mim, na minha vida, é eu conseguir lidar melhor com essas mudanças que a vida traz e dançar conforme a música, sabe? Às vezes, assim, muda a música e eu fico chateada porque a música mudou, porque eu queria continuar naquela outra. E eu acho que nós estamos vivendo num momento tão especial, e nós fomos corajosos, sabe, gente? Eu quero ter uma coisa para falar para vocês, fiquei pensando nisso o dia todo. O Fernando falou no início sobre a transição planetária. Eu fiquei há uns 2 anos atrás muito bitolada com esse assunto de transição planetária, achando que podia acontecer muita coisa, enfim. Fiquei mesmo, lia tudo que eu encontrava, enfim. E um dia, ouvindo assim, uma palestra, uma comunicação, uma coisa, eu vi uma coisa que me tocou fundo, sabe? Que falou assim, vocês que encarnaram nesse momento são corajosos, porque sabiam o que iam passar lá, Márcia. Sabiam que ia passar, sabiam que iam ser ajudantes, são muito devedores, verdade. Mas sabe a nossa dívida das 30 encarnações que eu falei? Aí nós falamos assim, ó, eu vou lá. Se eu for lá agora, eu pago umas 5, entendeu? De uma vez. Então, a comunicação que veio foi desse jeito. Os espíritos que agora estão aqui para trabalhar são espíritos que tiveram a coragem de falar, eu vou, porque sabiam que eles poderiam avançar bastante. E isso me acalentou o coração. Eu falei, gente, eu tenho medo de quê? Se tiver que ter terremoto, tudo bem, eu não morro mesmo. Aí, olha só como a coisa foi, assim, clareando, sabe, para mim, que antes eu tinha muito receio, porque é como se eu tivesse aquele apego, e eu não quero que aconteça isso, eu não quero. E isso foi muito bom, o fim disso foi justamente quando eu fiz uma palestra no dia, que dia foi, de julho? 20 de julho, quando foi a data limite, sabe? No dia do limite, caiu justamente, tem uma palestra, eu falei disso. Aquele foi o ponto que eu falei assim, pô, já deu, sabe, de ficar bitolado com aquilo, já deu. E foi tão bom, porque daí eu tive meio ano, mais um pouquinho, porque eu esperava tudo, gente. Eu esperava terremoto, maremoto, cometa, não esperava um vírus pequenininho. E aí, de repente, vem esse vírus, assim, como uma das coisas para mim que
está relacionada, e aí eu começo a ver a bondade do Pai, né, que fez diferente, não veio guerra nuclear, não veio terremoto, não veio meteoro, enfim. Então, o que eu refleti foi isso, que eu preciso mudar, porque às vezes a coisa não é a que eu espero, não é do jeito que eu quero, porque até fica chateada, nossa, não aconteceu nada, passou a data limite, não aconteceu nada, né? Mas não tinha que acontecer mesmo, se a gente fizer direitinho, não era para acontecer. E então essa coragem de ver que os planos que Deus tem para mim são melhores do que os planos que eu mesma tenho. Então acolher isso. Eu acho que é isso que me falta, essa coragem de assumir que as coisas não estão no meu controle. É isso, pronto, confessei. Dia 20 foi só data limite. Você começou um novo ciclo. Foi. Mas você sabe que aqui nessa fala, viveu e agiu com firmeza, quando você estava falando de Jesus, que ele tinha, para determinados grupos, ele agia de um jeito, né? Ele não era aquela coisa linear. E eu, quando entrei no movimento espírita, isso me chamou muita atenção, porque eu ia nos lugares, estava sempre aquela pessoa com a mãozinha assim, voz serena. Falei, meu Deus, que Jesus abençoe. sabe, falava macio. Eu falava, não é possível. Eu queria saber se no dia a dia essa pessoa é assim, porque não é, porque, sabe, chegavam gente com um problema, com outro, e ela sempre igual. Eu falava, cara, tem alguma coisa aqui que não está fechando, né? Eu falei, mas isso me instigou. Eu falei, eu quero ir até o fim para ver onde vai dar isso, né? Eu tenho esse negócio de curiosidade. E é justamente isso. Muitas vezes a pessoa confunde, né? Ser boa não é levantar a voz, não é chamar atenção, é dizer amém para tudo. Você tem que ser enérgico quando tem que ser enérgico, isso não vai tirar ponto, sabe? Não é ponto negativo que você vai ter uma marquinha lá, não é questão disso, né? É a questão do deu um tapa, dá o outro. Não é assim, né? Lógico, você não vai puxar um 38 e dar na cara do outro, não é isso que diz a mensagem. Mas quando aqui diz, logo me veio essa imagem de quando eu fui no centro espírita, que eu via aquela vozinha, aquela coisinha, eu falava, oh, meu Deus, não é possível que todo mundo aqui, sabe? Por favor, eu tô com dor de barriga, sabe? Tem papel? Ah, tem, gente, tem. Vai ali, meu irmão. Falei, cara, não deve ser assim, né? Então, foi legal isso aqui. André, Eduardo. antes de compartilhar também meu desafio de coragem, eu lembrei o que eu ia falar. Eu estava falando sobre a importância de a gente exercitar o amor para ter a confiança, né? E no meu dia a dia, um desafio que eu tenho com relação ao estereótipo, aos julgamentos, é que chega todo tipo de pessoas ali que quer abrir uma empresa, por exemplo. E se eu for me deixar levar pelos estereótipos, por aquilo que eu uso para me defender no dia a dia, até os preconceitos que não têm nenhum sentido, eu teria um tratamento diferenciado. Então, é uma coisa que eu tento policiar, né? Porque é aquilo que eu falei, você vê que a pessoa tem uma vida ali de vacilo, de deslize, assim como a gente, mas que ela também tem outra face, que às vezes tem que despertar, tá adormecido. Como eu dei o exemplo uma vez, lá a gente atende também pessoas que são ex-presidiários, tem um histórico ali, às vezes uma passagem criminal, coisa nesse sentido, mas talvez na rua, fora do ambiente de trabalho, poderia me trazer um certo receio, um risco. Mas ali dentro, no meu dia a dia no trabalho, eu tenho que ser imparcial e tentar exercitar, né, pensando no potencial da pessoa. Era isso que eu tinha pensado. E o meu desafio de coragem tem a ver com mudança também, zona de conforto, porque às vezes me falta coragem para ser o agente de mudança da minha vida, entendeu? Para chegar onde eu quero. E as situações parece que envolvem a gente, e se a gente não tiver uma clareza, uma percepção, parece que tem um redemoinho ali que te puxa de volta para o mesmo lugar, para a zona de conforto. Então, é essa coragem que eu tento exercitar para fazer a mudança que eu preciso, mesmo sabendo que nada vai ser imediato. Vão ser pequenos passos, pequenas coisas ali, porque eu espero muito as condições favoráveis. E se a gente for esperar as condições favoráveis para fazer o que tem que ser feito, a gente nunca vai fazer, porque esse é o desafio, a gente fazer o melhor
para chegar a um patamar melhor, né? Isso mesmo, Eduardo. Agradecemos a partilha. O meu desafio é perseverar um pouco mais nas coisas que eu já identifico que são boas para mim. E aí cai na mesma questão do comodismo, da acomodação, mas é perseverar em pequenas coisas, em pequenos passos, de situações que eu já identifiquei, que é de crescimento espiritual, principalmente. Olha só, a gente gira, pelo menos nós três que falamos, e no fundo é basicamente quase a mesma coisa, né? A nossa zona de conforto e a vida nos chamando para expandir essa zona. Por quê? Porque Deus tem uma coisa melhor preparada para a gente depois do muro, mas a gente não quer sair. Uma vez tinha uma imagem, se eu tivesse preparado, vou ver se eu coloco na próxima, que eu gostava muito, que era Jesus com uma menininha. Aí Jesus com um urso enorme assim atrás, segurando o urso. E a menininha com o ursinho pequenininho agarrando, e ele pedindo o ursinho, ele ia trocar. E ela agarrou assim. Eu vou colocar na próxima aula para vocês verem. Somos nós, entendeu? A gente tem um negócio pequenininho, aí o universo está querendo trocar, ó, me dá esse aí, ó, desapega desse, que eu tenho uma coisa melhor para você. Mas a gente agarra assim, ó, e não larga. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, a coragem para largar, deixar ir, né, gente? Só complementando o que o Edu falou, a gente espera sempre a coisa, né, tá favorável para aí a gente se lançar, porque aí é mais fácil, né? Estou nessa zona de conforto, tá favorável, eu vou. É justamente isso que eu acho que é aí que está a coragem, né? Como Jesus disse, né? Eu não vim cuidar dos bons, porque aí não tem mérito nenhum, já tá bom, né? Então, quer dizer, estando favorável, aí eu me lanço, qual foi o seu mérito? Né? Então, é nesse inteirinho aí que você vai aprender muitas coisas, seja que você deu um passo adiante ou quebrou a cara, aí vem aquela consciência de separar, falar, puxa, o que eu fiz que eu não fiz? Não é fácil, me incluo nesse grupo aí, tinha 3, agora tem 4. Também fico na minha zona de conforto, porque como ela chama, é zona de conforto, eu gosto de conforto, e também sou grande doado. Se tiver favorável aí, mas é complicado, viu? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Estamos sendo provocados pela mentora, vamos lá. Então, já que temos a provocação para encerrar, toda mudança que a gente já identificou, e a gente percebe que nos falta coragem de se lançar, essa falta de coragem, ela esconde um medo que nós temos. Então, a reflexão da semana é, você tem medo de quê? Viu, Ronaldo? Você tem medo de quê? Tem até uma música, vou até postar lá no grupo. Você tem medo de quê? Tá bom? Titãs. Então é isso, gente. Então, quem não compartilhou, e não precisa, tá? A gente já deixou isso muito claro, mas eu espero que tenham, assim, feito o exercício sozinho, tenham pensado, porque agora o desdobramento dessa semana vai ser em relação a ele. Agora, vamos tentar identificar qual é o medo, e eu vou trazer também parâmetros para vocês na semana que vem, qual é o medo que está por trás dessa nossa falta de coragem. Porque psicologicamente é isso. É uma fuga. É a nossa fuga. Tá bom? Você quer falar, Márcia? Não? Tá. Então, gente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos fortalece a cada dia, que Ele possa permitir que nós vivamos as nossas experiências, tanto de êxito, quanto as experiências, desafios, e que mesmo os fracassos, que nós chamamos de fracassos, nós podemos tirar as lições que nos vão tornar mais fortes e mais corajosos. Porque a fé que temos, que Deus reserva o melhor para nós, que somos filhos amados de Deus, nos fortalece nessa trajetória.
Jesus seja louvado hoje, sempre, porque Ele veio nos trazer e reflete Deus. Nós elevamos nossa gratidão à mentora, Joana de Ângeles, pelos ensinamentos, à espiritualidade amiga que orienta esse trabalho, aos nossos espíritos protetores que nos ajudam, nos fortalecem e nos abrem o entendimento. Que vocês tenham uma ótima semana, que a luz de Jesus e a paz dele possam alcançar cada um de vocês e o seu lar. Assim seja, graças a Deus. Ótima semana, boas reflexões. Até. Só abrir para agradecer. Ai, que ótimo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, Gustavo.